Então, é assim que nasce o Shuddha Dharma Mandala. A sua finalidade, como eu mencionei, é divulgar e popularizar, principalmente no Ocidente, daí essa ligação com o Neo-Vedanta, né? A essência dessa filosofia sintrópica exposta na Bhagavad Gita. Então, o que acontece é que com o falecimento de Subramania e do Pandit, a instituição, por alguns anos, praticamente desaparece da Índia, né? Ela só sobrevive como instituição, ainda que precariamente, na América Latina, graças aos esforços do grande Srivajana, que eu tive o privilégio de conhecer, que foi o meu primeiro instrutor na arte, na ciência, na meditação. Srivajana, que eu conheci em 1974 e que veio a falecer em 1984. O Srivajana, ele foi o terceiro membro da América Latina a ser admitido na instituição. Ele fazia parte de um grupo de estudos dirigido pela pioneira Anna Uge, que era membro do Shuddha Dharma Mandala desde 1917. A Anna Uge era também presidente do ramo Arundhati, da Sociedade Teosófica no Chile. E ela tinha, portanto, acesso às publicações da Sociedade Teosófica. E logo que ela leu, né, os artigos do Subramania, ela leu sobre essa organização esotérica, ela pediu ingresso no Shuddha Dharma, nessa nova organização. Por carta, obviamente. Naquela época era tudo por carta. Você escrevia aqui da América Latina para a Índia. Bom, na Índia, a instituição só vai ressurgir depois de um intervalo de mais de uma década, por iniciativa de dois discípulos fervorosos dos primeiros tempos, o Vasudeva Rao e o Sri Janardana. Por que eu menciono isso? Porque, segundo alguns, pouco antes da morte de Subramania, né, ele teria pedido aos membros sêniores do Shuddha Dharma Mandala que deixasse a organização e se juntasse à recém-formada escola arcana de Alice Bailey. Ele próprio teria já se desligado do Shuddha Dharma Mandala pouco antes de falecer, segundo esses boatos, né? Então, a própria Annie Besant afirma que o Subramania teria deixado o Shuddha Dharma Mandala porque ele estaria descontente com o anúncio do nascimento de um pretenso novo avatar chamado Mitra Deva, que teria ocorrido em 16 de janeiro de 1919. Bom, tanto os membros latinos do Shuddha Dharma quanto aqueles indianos que o acompanharam até a sua morte, eles negam categoricamente que Subramania tenha manifestado qualquer descontentamento e muito menos deixado a instituição. A própria existência ininterrupta da instituição na América Latina é uma prova disso. E há ainda a prova que aparece em um panfleto da instituição, publicado pela instituição em 1923, um panfleto sobre Mitra Deva. E o prefácio do panfleto é de Subramania. E nesse prefácio
ele endossa o texto. E o panfleto traz ainda uma foto de Subramânia como presidente da instituição. Bom, obviamente, acho que o pessoal da Sociedade Teosófica, inclusive a Anne Besant, não tinha o menor conhecimento disso, né? Bom, de acordo com o panfleto, o Mitradeva já teria proferido alguns discursos, e o primeiro deles em 22 de outubro de 1920, ou seja, antes de completar 2 anos de idade. Se diz que ele falou para uma assembleia de cerca de 100 Mahatmas, né? Bom, é óbvio que uma criança de 2 anos falar para uma assembleia de 100 Mahatmas, né? A gente tem que pensar numa interpretação quase que alegórica do texto, né? Uma interpretação que sugere que a atuação do Avatar se daria a partir dos planos sutis, esses planos representados pelas aldeias místicas dos Himalaias e inacessíveis para as pessoas comuns desse mundo, né? Bom, o fato é que o contato com a organização esotérica de Shuddha Yogis se perdeu logo após o lançamento desse panfleto e o falecimento de Subramânia, né? Ou seja, cessaram todas as publicações. A seção indiana desaparece, como havia mencionado, ela sobrevive aqui na América Latina. Então, após alguns anos, né, Sri Janardana, um membro antigo da Índia, e Vasudeva Rao, eles decidem retomar a instituição e um novo impulso é dado, né? E esse impulso alcança a América Latina, principalmente após o giro de Sri Janardana pelo nosso continente, em 1965, a convite de Sri Vajrayana, esse instrutor e presidente do Shuddha Dharma da instituição, aqui na América Latina, até o seu falecimento em 1984. Então, em sua passagem pelo Brasil, o Sri Janardana, ele vai ao Rio de Janeiro, São Paulo, Ribeirão Preto, e em Ribeirão ele se hospeda na casa do meu tio materno, Sérgio Barreto, que foi um dos pioneiros do Shuddha Dharma no estado de São Paulo, e ele que me apresentou ao Shuddha Dharma e me disse que o Sri Vajrayana estaria ainda em São Paulo, se eu quisesse conhecer mais pessoalmente da instituição, que eu fosse visitá-lo. E foi assim que eu entrei em contato com o Sri Vajrayana e a instituição. Bom, o fato importante é que em seu giro pelo continente, aquilo que já se sabia por aqui, né, é que o Sri Janardana, ele confirma que a filosofia e a cultura do Shuddha Dharma teria mais chances de florescer no Ocidente, como de fato estava acontecendo, que na Índia, onde ela ainda sofria dos ataques preconceituosos, né, das ordens tradicionais indianas, que não viam com bons olhos o que entendiam ser essa espécie de novidade, né, de Neo-Vedanta. Então, segundo o Sri Janardana, seria esse preconceito das principais lideranças da ortodoxia indiana que impedia os textos Shuddhas de serem divulgados e estudados
dentro da própria Índia, onde eles surgiram. Então, o Sri Janardana fala dessas reações adversas dos indianos, né? Muito especialmente a edição da Bhagavad Gita de 745 versos e 26 capítulos. Ele fala disso em diversos dos seus textos, inclusive. Bom, o fato que nos interessa aqui, entretanto, não é esse. É avaliar a grandeza e sacralidade dessas obras milenares guardadas por essa tradição misteriosa. Bom, o Shuddha-dharma, na verdade, ele se apresenta como uma expressão de origem e síntese do Vedanta e da cultura védico-tântrica. Então é como se a gente dissesse que se trata não de um neo-Vedanta, mas de uma coisa muito antiga, né? Que é referida na Gita, um tipo de yoga que havia se perdido. O que se chama de Neo-Vedanta é o que acontece com essa organização externa, formada em 1915, que adquire esse nome porque, de fato, ela é nova e traz essa novidade, né? Agora, mesmo ela, esse é o interessante, né? Os seus acharyas, eles são oriundos das mais variadas tradições da Índia, né? Então, na foto aqui, né, estão os Shuddhacharyas Vasudeva Rao, Subramania e o Pandit, que são oriundos, respectivamente, dos 3 principais sistemas filosóficos do Vedanta: o Dvaita de Madhva, o Advaita de Shankaracharya e o Vishishta Dvaita de Ramanuja. Então,